Análise técnica que conta, como habitualmente, com a ajuda de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje é um dia em que a estrela em bolsa, já desde sexta-feira, de resto, tem sido o BES, por causa do sucesso da operação de conversão de obrigações em capital, mas a análise técnica não quer saber de nada destas coisas, olha para o longo prazo e pergunta-lhe o que é que se pode esperar para o banco liderado por Ricardo Salgado. Pois o BES está parado precisamente na parte alta da diretriz baixista, portanto o BES desenvolve como qualquer, outro título da banca portuguesa e até europeia e mundial, encontram-se em tendências, baixistas. E de facto ele desenvolveu essa dita vela, altista já desde a sexta-feira, com um forte volume de compra, não há dúvida, mas o nível de 1,43 é o primeiro nível que deveria ser superado com 2 fechos diários ou um fecho semanal para que se anule esta pendência. Mas a pendência seguinte, que continua a ser descendente, está nos 2,15. Portanto, ainda estamos, longe. Ainda assim, com algum potencial de valorização depois de atingir então esse 1,43 sem dúvida. A comparação de 1,43 para 2,15 face a 1,43 para o suporte, o mínimo marcado em torno a 1,13, 1,14, pois a rentabilidade de risco, estamos a falar de quê? De 25 cêntimos de um potencial de perdas, estabelecermos aqui o stop para uma possibilidade de ganhar 60, 70 cêntimos, é uma rentabilidade de risco sempre positiva quando nos encontramos face à possibilidade de um 2 a 1, ganhar 2 vezes perante a possibilidade de perder uma. É sempre uma boa possibilidade, visto dessa forma, não é? Luís, e olhando aqui para os mercados americanos, a semana passada tivemos um grande rally, o maior ciclo de subidas desde 2009. É para continuar? Sim. Há essa perspectiva, de facto os mercados americanos são bem mais saudáveis, se pegarmos no caso do S&P 500, o S&P 500 desenvolve, portanto, uma figura de que precisaria de superar os 1260 e os 1280 para dar continuidade, portanto, a este rally que eu penso que se iniciou talvez na quinta e na sexta-feira. No entanto, uma coisa que me chama a mim bastante a atenção no que respeita ao S&P 500 é, por exemplo, olhá-lo de forma anualizada. Para um gráfico anual é impressionante como no período de 2000, 2001 e 2002, todo o volume negociado nestas descidas, onde está a bolha tecnológica, onde está a queda do World Trade Center, portanto, o volume de negociação é menos de metade daquele que já foi negociado este ano. E aquilo que, portanto, todo este percurso que foi de 700, 800 pontos de descida, que precisou de 3 anos e de todas estas situações alarmantes para que se efetuasse, o fez num só ano, como foi o caso de 2008. Mas este mesmo ano está num período de incerteza e com volume de negociação acima do dobro, comparado este ano com aqueles 3 anos juntos. Portanto, é uma coisa verdadeiramente impressionante. Mas se analisarmos a nível semanal, portanto, se o virmos em gráfico semanal, a perspectiva é boa pelo seguinte, porque se verificarmos neste período de julho de 2010, quando ele, o ano passado, resolveu dar-se a volta, portanto, ele depois disso corrigiu 76,4% do retrocesso de todo este percurso, ou seja, iniciou subidas, corrigiu 76,4% e continuou a segunda onda altista. Ou seja, nunca anulou as subidas. Exatamente, nunca anulou. E este ano, embora estejamos aqui um pouco alarmados, só corrigiu 61,8%, menos que aquilo que corrigiu no ano passado. Portanto, há otimismo e continuamos acima dos 1.100 pontos, que é o nível a respeitar. Mesmo que os vejamos, temos de ter em linha de conta que há a possibilidade de um duplo ou de um triplo chão. E, tecnicamente, continua fiável sempre e quando não perdamos este nível. E olhando, Luís, para as praças europeias, o que é que podemos esperar hoje? A praça italiana teve algum destaque, até por causa do anúncio do pacote de medidas de austeridade e voltou a subir, mas na Europa vivia-se também um dia de grande otimismo. O que é que se pode esperar para os próximos dias?
praça italiana, igual que a praça portuguesa, igual que a praça da Bélgica e que a praça da Espanha, esses 4 índices são como irmãos. São os que se encontram todos em zonas de mínimos. Esperemos que não se encontre também na ajuda internacional. E são precisamente aqueles que precisam, os que precisam mais, de facto. São os que se encontram mais perto disso, já que Portugal já está neste momento a ser auxiliado, não é verdade? Mas encontra-se a praça italiana junto à parte alta desse canal, precisará de superar o nível dos 16.000 com 2 feixes diários para ter a próxima resistência nos 16.300. Superando esta e o nível 17.720, sim, poderemos ver já este índice com mais otimismo. A figura técnica que o mesmo representa, podemos dizer que é um duplo chão. Não perder o nível 13.100, portanto, estamos a falar de que continua a fiabilidade deste índice talvez ter encontrado aqui um chão. Para aquela pergunta que poderá surgir, mas de 15.000 a 13.000, há talvez aqui uma diferença enorme, há uma diferença superior de 10%, mas é que nós estamos a lidar com volatilidades. Sempre que nos encontramos com o índice VIX de volatilidade acima dos 25, estamos sempre com possibilidades de um dia para o outro de nos mexermos 5%, portanto 10% podem ser 2 dias. Ou seja, não é nada de extraordinário nesta altura de volatilidade. E olhando para as praças fortes do euro, inclusivamente a praça alemã e a praça francesa, Luís, temos um 2011 que vai acabar bem? Temos. Eu a praça alemã, portanto, gosto mais de observá-la a nível, neste caso, semanal, com velas semanais e, de facto, temos aqui uma perspectiva. Não há dúvida que precisamos de superar aqui o nível dos 6.500 para termos mais fiabilidade, mas enquanto continuarmos com estes mínimos que foram marcados em setembro, junto com os mínimos crescentes marcados em novembro, sempre que estes mínimos sejam crescentes acompanhados dos seus máximos, as perspectivas são de facto positivas. O nível de 6.450 é para já o primeiro nível e o nível que não se deverá perder deverá ser o nível 5.900 e depois muito mais longe o nível dos 5.120. Quanto ao CAC, ao índice francês, portanto, também se encontra aqui dentro de uma parte baixa, também realizando um duplo chão, superou na semana passada a tal diretriz baixista de mais curto prazo, portanto, quer isto dizer que não perdermos o nível 3.000 dá continuidade a estas projeções altistas e os próximos objetivos, os 3.350 e os 3.400. Luís, e olhando finalmente aqui para a praça portuguesa, que destaques pela positiva e pela negativa merecem ser feitos? Para a praça portuguesa, eu vejo de uma forma talvez positiva, dentro do negativo, o caso da Brisa, porque a Brisa encontra-se na parte baixa de um grande canal baixista, pelo mesmo motivo que foquei o BES, porque à parte de estar cerca do nível 2,50, o seu suporte é o nível 2,20, daí que o seu próximo objetivo é o nível 4 euros, no caso de efetuar os ressaltos e dar fiabilidade àquelas figuras que aqui apresenta. Um outro caso que já foi negativo e que começa a dar alguns sinais de maior otimismo é o caso da PT, porque vista de muito longo prazo, desde 2013 até 2011, formou mínimos na zona dos 4,36. É a terceira vez que se encontra a este nível, o volume vendedor começa a ser muito decrescente e daqui a 5,50 é o seu próximo objetivo. Caso o supere, aqui sim, nós, a decisão que tomaríamos não seria nunca aqui em baixo, seria sempre depois de superar o nível 5,50 e o nível 6 é que nos daria para haver algumas garantias que vêm subir. Algumas garantias, porque todo este canal vai desde os 4,30 € aos 10,40 €. Estamos a falar de percursos de preços muito dispares, mas que se protagonizaram dentro deste espaço temporal de 8 anos, portanto está na parte baixa do mesmo. Luís, mesmo agora para terminar, o euro, moeda única, com todas estas notícias a marcarem a atualidade, uma semana que todos dizem ser decisiva para a moeda única, hoje estava a subir mais de 1%, animada pela perspectiva de um acordo. O que é que se pode esperar em termos de euro? O euro tem o seu suporte no nível de 1,3210, que foi os mínimos marcados na semana anterior, e tem um outro em 1,3145.
A verdade é que são níveis bastante baixos para o nível que terá que superar, que é o nível de 1,3635. Só superando este nível de 1,3635 é que retira esta fase descendente e o poderá levar ao nível de 1,40. No entanto, o euro, desde maio a esta parte, tem produzido um canal lateral baixista e está no nível de 1,30, é o grande suporte, perdendo o nível de 1,3145, mas lá está, move-se entre 1,40, 1,4235 e o 1,3145. São aqui muitos pips de distância e um percurso bastante alongado. Penso que está pendente das decisões que possam vir da parte do BCE, mais mexidas nas taxas de juros implicariam desvalorização do euro. Sinceramente, fora da análise técnica, era positivo para a Europa, porque a única forma de nós podermos crescer é termos um euro barato. Já que 80% da população mundial está nos países emergentes e é esses que nós temos de fornecer. Com um euro nestes preços não vamos conseguir. E quando o analista técnico ousa sair para a análise fundamental, é bom que o BCE ouça. Sim, espero que sim. Obrigada, Luís. Muito obrigado. Luís Correia Tavares, da World Spreads. Análise técnica no Fecho de Contas.